O Memórias da Medicina de hoje recebe o médico alagoano Tácito Medeiros, mas que já mora no Recife desde 63, quando resolveu fazer residência em psiquiatria no Hospital Pedro II e desde então não saiu mais, né, doutor Tácito? A não ser no período em que estive no Rio de Janeiro, de 75 a 77, fazendo a pós-graduação, mestrado e doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, de psiquiatria. Mas hoje em dia já é considerado mais pernambucano do que alagoano, né? O senhor se considera mais... Há uma expressão que se chama pernambucanizado, o recifecizado. Eu sou, inclusive, atualmente sócio do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano. E o senhor veio aqui, chegou em 63, para fazer residência no Hospital Pedro II, porque aqui havia era um dos poucos hospitais, né, no país que ofereciam a residência em psiquiatria sem ser um hospital psiquiátrico. Isso chamou a atenção do senhor, fez com que o senhor viesse para cá fazer essa residência? Residências médicas em hospitais psiquiátricos só começam a acontecer muito recentemente. Além do mais, Recife era um local de ponta na formação psiquiátrica, com o professor José Lucena, um discípulo de Ulisses Pernambucano, que inclusive representou sempre toda a chamada escola de psiquiatria do Recife, de Pernambuco, toda uma mudança na forma de ser, ou seja, de não ser apenas uma psiquiatria voltada para o asilo, para a custódia, para então pensar se alguém vai a um psiquiatra é porque é louco, doido, e se vai ser internado ou não. Ou seja, haver uma visão psiquiátrica que incorpore, e se mais do que isso, que prevaleça a verificação do indivíduo na sociedade, no mundo. Ou seja, uma socialização, uma ressocialização, até eu compreender que o que se chama problema, distúrbios psíquicos, etc., tem muita coisa a ver com as várias formas de viver no mundo. Qualquer um de nós tem. E o que fez o senhor despertar esse interesse pela psiquiatria? Como é que era na época? As pessoas tinham um interesse maior por uma especialidade? Como era a procura por psiquiatria? Era grande, não era? Como era o cenário do mercado? Esta é uma boa pergunta. Eu hoje mesmo vi um documento referindo um certo local aqui, um centro de alguma coisa, Luiz Cerqueira. Luiz Cerqueira foi um psiquiatra formado em Pernambuco e justamente ligado ao Ulisses Pernambucano em 1938, 39, por aí mais ou menos. E então, esta visão psiquiátrica em que um serviço médico hospitalar, em hospital geral, quer dizer, em um hospital onde não é somente hospital para doidos. O Hospital Pedro II tinha um pavilhão fora do hospital e quando vai para o Hospital das Clínicas, isso já é em 82, o mesmo serviço, o serviço psiquiátrico fica na mesma estrutura, no mesmo andar onde existem pacientes de outros serviços. Quer dizer, a ideia de que, não, louco, doente, isolar, etc. Então, é justamente com o Luiz Cerqueira, aqui o Ulisses Pernambucano teve o Sanatório Recife. Fundou aqui, o segundo hospital psiquiátrico particular erigido no Nordeste, criado no Nordeste. O primeiro foi no Ceará. Ele lá na Bahia, depois de formado, assim criou e fundou o Sanatório Bahia. E funcionou até há algum tempo, já não mais com ele. E como
Eu sou um alagoano que morou muito tempo na Bahia, no interior da Bahia, inclusive, e que quando ia a Salvador, isso com a idade de 8, 9 anos de idade, me hospedava no Sanatório Bahia, que era onde Luiz Cerqueira também morava com a família. Então, esse contato com a psiquiatria é um... por isso é que eu estou dizendo que não foi o mercado, é alguma coisa de um interesse que, de toda uma coisa desse contato com essa realidade. O doutor Tácito, logo quando o senhor se formou, o senhor foi para a carreira acadêmica, né? O senhor foi professor da Unicap, Universidade Católica de Pernambuco, foi professor da Fafiri, foi professor da Federal, né? Que era a antiga Faculdade do Recife, Universidade do Recife, e o senhor começou no curso de psicologia como professor. Como é que era o cenário da psicologia na época e como é que o senhor enxerga a psicologia hoje também, a psicologia e a psiquiatria? Olha, no curso médico existe uma disciplina chamada psicologia médica, ou seja, há uma coisa muito importante na psicologia médica que se chama relação médico-paciente. Todas as considerações sobre o que seja o indivíduo estar com o outro, conviver com o outro, a considerar que os médicos habitualmente são vistos como alguém a lidar com o viver, em prolongar a vida, em lidar com a vida em ameaça, etc. Mas existe uma outra coisa mais complicada do que a questão do viver, que é o conviver. E então, o conviver significa relações, ou seja, a relação médico-paciente, como as várias relações familiares, sociais, de trabalho, de condições as mais diversas, complexas, né, não são complexas, fazem parte do próprio existir. O ser humano é um ser que não pode existir sozinho, porque ele vive desde muito pequenininho sustentado por outro, a mãe que apoia. Nesse aspecto é um ser até mais frágil do que a maior parte, ou certamente quase todos os mamíferos. Os mamíferos, o burro, por exemplo, quando acabou de nascer já é capaz de ficar em pé e amamentar-se por si próprio. O ser humano precisa durante um longo tempo de toda uma preparação. Então, é toda essa questão que diz respeito ao que seja o psicológico ou às alterações do que existe no psicológico, as ansiedades, os desejos, os medos, enfim, essas coisas todinhas que são do interesse da vida de cada um de nós. Só basta existir para saber disso. E então é disso que trata a psiquiatria e a psicologia, inclusive como professor nos cursos de psicologia que começam a existir. Já existiam testes psicológicos, por exemplo, e Ulisses Pernambucano é um dos pioneiros no Brasil a utilizar isso na área de educação. Anita Paz Barreto, por exemplo, era um estudante dele da escola normal e que ele assim começa a formar para ser alguém capaz de utilizar esses recursos que já existiam em outros países, Estados Unidos, da França, da Inglaterra, etc. E então esses que são aqueles que já exerciam isso são reconhecidos como psicólogos quando a carreira é regulamentada no Brasil, nos anos 60. E aí é quando se começam a criar cursos de psicologia para formar pessoas com curso específico de psicologia. E aí é onde eu sou professor e assim, eu ensino as primeiras turmas, provavelmente, de psicologia na Católica, na Fafiri, então psicopatologia, psicologia de personalidade, psicoterapia. Então, não somente eu, o professor Galdino Loreto, o professor Otto Bastos, o professor
Gil Braz, enfim, vários e vários dos nomes mais importantes. Eu era, digamos assim, um noviço. Ainda dentro dessa carreira acadêmica, doutor Tácito, o senhor foi para o UFRJ, onde fez o mestrado e o doutorado. O que o senhor destacaria desse período lá? A gente sabe que nesse período, na década de 70, havia uma chamada renovação médica, né, no sul do país. E eu queria que o senhor falasse um pouco disso. Como é que foi essa experiência de fazer o mestrado e doutorado lá e esse movimento de renovação que existia naquela década? Sim. Até porque nessa época é uma época em que o Brasil está vivendo politicamente uma série de mudanças, uma série de renovações. Então, movimentos políticos, sociais começam a se manifestar. Eu estive no Rio entre 75 e 77, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, já com o professor, quem era o titular e quem dirigia, o professor Eustáquio Portela Nunes, irmão do ministro Petrônio Portela, que foi do governo naquela época e que foi um dos que iniciaram a política de abertura política. Também uma época na qual alguma ebulição começa a existir e em que as tensões, digamos assim, a necessidade de formalizar uma assistência médica no Brasil que não fosse assim, o dos que podiam pagar, particulares, e dos indigentes que recebiam uma espécie de esmola, caridade. Já então existia, e já há algum tempo, os previdenciários que tinham direito, não era uma esmola, era um direito pelos quais pagavam durante muito tempo. E toda uma prática em que os médicos vão tendo de passar do consultório para ser funcionário, empregado, funcionário da Previdência Social, etc. Enfim, algumas coisas desse tipo. E nesse clima é onde o termo renovação médica foi um termo utilizado como identificação para o movimento que aí já existia de médicos, inclusive abrangendo até residentes e tudo, um movimento político. Tanto que nessa condição apresentaram-se chapas para eleições em 78, eu já estava aqui no Recife de volta, 78, quando existe o Conselho de Medicina, sabe, pela lei, é formado por um conselho, são 20 titulares e 20 suplentes, são 40 conselheiros. E então, 78 foi um ano de eleição no Brasil todo. E aqui em Pernambuco, no Rio de Janeiro e em São Paulo, a Renovação Médica apresentou chapas, viu, que eram de oposição. Foi de tal forma que as eleições, a Renovação Médica venceu as eleições nesses 3 estados principais e não conseguiu que os eleitos fossem possados em São Paulo e no Rio de Janeiro, em que o Conselho Federal chegou a fazer intervenção num deles. Então, tudo isso acobertado pela legislação da época, pela qual, por exemplo, nessa época mesmo, apenas para dar um exemplo, mostrar uma coisa, no governo Médici, que é o governo anterior a 78, aí já é a época do Geisel, no governo Médici, um decreto-lei, uma lei, determinava que médicos militares que fizessem alguma coisa no âmbito do serviço militar não estavam regulados pelos conselhos de medicina. E é justamente uma época na qual se atribui, se considera, teria havido, etc., médicos participando de procedimentos que hoje se buscam verificar com a Comissão da Verdade que estão sendo feitas. Então, não interessava que o Conselho tivesse uma participação nisto.
E então o Conselho de São Paulo e do Rio de Janeiro, então com ações diversas, justiça, não sei o quê, não tiveram o direito de tomar posse. O de Pernambuco tomou posse. Enfim, o presidente na época eleito, escolhido, foi o professor Adonis Carvalho. E através de ação judicial se garantiu a posse e até começam a surgir, a acontecer e a serem discutidas aqui, aquelas que seriam denúncias em relação a médicos que teriam participado, e isto foi um impacto muito grande e que repercutiu enormemente dentro do funcionamento. 78 foi quando o senhor ocupou o primeiro cargo aqui no CREMEP de conselheiro. Em 78 eu fui eleito suplente, eu não fui titular, mas participava sempre das reuniões e acompanhei inclusive essa ocasião em que essa discussão sobre a apuração, se era competência ou não do Conselho, desde que a lei estabelecia que o Conselho não podia intervir em coisas. Bem, a minha posição na época foi a seguinte: é verdade, a lei faz isso, mas nada impede que se busque documentar para guardar para a história. Então, que haja ou não punição, isso é uma outra história. Mas o importante é que esteja registrado e que faça parte disso, de que o Conselho não esteve, digamos, ausente dessa, omisso. Então, isso 78 a 83 eu fui suplente. Em 83 eu já chego da chapa como conselheiro titular. E foi uma eleição disputada, também 2 chapas, viu? E então aí é quando é eleito o presidente Ney Cavalcante. E eu estava aí na segunda secretaria. Viu? Segunda secretaria, e o vice-presidente era o professor Fernando Cordeiro. Então, estando na segunda secretaria, é nessa época que se cria o setor de fiscalização médica. Com concurso no qual foram selecionados, um concurso rigoroso, com vários candidatos e com um bom salário. Era um bom salário na época, se pagava, eu já me esqueci quanto era, mas era um valor de uns 10 salários mínimos para a época, né? Então, vários candidatos, numa banca de que fazia parte, por exemplo, o professor Fernando Figueira, são escolhidos, eram 2 vagas somente. O doutor Geraldo Pereira, que atualmente é o presidente da Academia Pernambucana de Medicina, e o doutor Augusto Maciel, que tinha sido meu residente da residência médica no Hospital das Clínicas. E então, é nessa época que todos os serviços médicos em Recife passaram a ser fiscalizados, em que, apenas para contar uma história que talvez assim seja uma história interessante, nós mandamos um fiscal ao interior, porque desse interior viera uma carta de um médico de lá, perguntando se um certo nome de médico, de alguém, constava aqui, porque este, que teria este nome, estava lá fora, designado pelo prefeito para ser o médico no serviço de saúde, no hospital, no posto de saúde, etc. E esse que mandava essa indagação juntava um atestado de óbito assinado pelo tal médico. Na verdade, esse outro não era médico, ele era um falso médico, fazendo exercício legal da medicina. Mas o tal doutor, que era também dessa cidade, desconfiou do fato seguinte: é que esse outro foi solicitado pela autoridade local, delegado, assim, para fazer a verificação, o levantamento de um cadáver, alguém falecido a tiro, um homicídio lá na cidade. E então ele foi e preencheu o atestado de óbito. No atestado de óbito
tem assim alguma coisa como o morto teria cerca de 26 anos de idade, me lembro disso. E tem sempre a taxa de óbito se é morte fetal ou não. Morte fetal é alguém que morre antes de nascer. Então ele registrou o xizinho em morte fetal e causa mortes. Aí ele colocou assim uma coisa extraordinária: baleado em discussão. Enfim, essas coisas passaram a ser, quer dizer, a extensão da fiscalização da vida sana, etc. E fomos o primeiro estado do país, o primeiro conselho a criar um serviço de fiscalização médica. Importantíssimo. Foi o primeiro do país. Então, aí é quando, nessa época, depois, em 80, esse período, 83 a 88, é quando o presidente, num certo instante, o presidente Fernando Cordeiro, assim, precisa de afastar-se por questões de saúde, e eu estava na vice-presidência, devido à vice-presidência com ele, e ocupei a presidência por um período, um exercício da vacância dele, ou na ausência dele. É uma época em que o Conselho era um local de importante atuação política, ou seja, quando havia uma época de eleição, como a que nós estamos assim próximos, etc., então vinha aqui para o Conselho e debatiam. Eu recebia os candidatos José Múcio e Miguel Arraes na disputa eleitoral de 86. Era isso, debatia-se, etc. Sim, não sei se ainda vem aqui para o Conselho, mas vinham e participavam assim dessa coisa toda, né? E então, quando é em 88, eu, assim, há uma eleição, eu sou presidente de 88 a 91, é quando eu sou sucedido pelo presidente Cilo Holanda, que foi quem me sucedeu em 91. O senhor já está aposentado há 18 anos. Mas 94, 18 anos, né? 18 anos. Mas o senhor continua ainda bem ativo, bem atuante, ainda faz visitas lá no Hospital das Clínicas. O que leva o senhor ainda a buscar esse contato ainda com a medicina assim tão... Eu não faço visitas, eu vou 2 vezes por semana, num horário estabelecido, para fazer supervisão de residentes no atendimento ambulatorial. Esse é um trabalho que nós começamos, eu e uma psicóloga, que era também psicanalista, a doutora Edilnete Sampaio, em 88. E então, assim, os pacientes que são atendidos no ambulatório de psiquiatria do Hospital das Clínicas, então nós acompanhamos assim como foi esse atendimento, etc., uma verificação do contato, da relação médico-paciente, do modo de se comunicar, de entender aquelas coisas que estão sendo trazidas através daquilo que o paciente, da pessoa, nos fala sobre a sua própria história, vida, e como isso, digamos, se traduz em algumas manifestações ditas psicopatológicas. E essa vivência, essa convivência com os pacientes, assim, mesmo que seja só a questão de orientação, ainda traz ao senhor uma questão de ter contato, né, com o paciente, como é que está com a psiquiatria de hoje em dia? Pois é, também uma pergunta importante, quer dizer, como se entende a psiquiatria? Existe uma grave doença social, eu digo doença social, em que psiquiatra, médico é para passar remédio, psicólogo é para conversar. É a ideia. Eu não conheço nenhum médico que consiga tratar uma pessoa sem ouvi-la. Não existe. Então, saber ouvir, saber verificar, faz parte do conhecimento que vai tendo para chegar a entender o que é que está acontecendo. Porque também eu digo o seguinte, só se vai a alguém em busca de um tratamento, seja lá
que nome tenha, se alguém está incomodado com alguma coisa. Por exemplo, a coisa que é incômoda para todo mundo chama-se dor. Pode-se dizer que dor é um genérico sobre qualquer coisa que leva alguém ao sofrimento, ao incômodo, e que busca um remédio, um sinal. Isso. Em medicina existe uma coisa chamada de semiologia médica, o estudo dos sinais. Então, é através dos sinais, a palavra sintoma significa isto, ou seja, é a verificação dos sinais. Um tipo de queixa, quase todo mundo já teve, ou se não teve, que sorte, chama-se dor de dente. Sim, é horrível. Eu não conheço nenhum dentista que trate dor de dente simplesmente passando remédio para ele não sentir a dor de dente. Ou se mexe no dente, e quando se mexe no dente, dói. Então tem alguma coisa para fazer com que esse mexer, etc., seja cuidadoso. Tem que ter uma maneira, né? Claro. O que existe de comum entre o psicólogo, psiquiatra e dentista é que é preciso que todos esses que procurem abram a boca. Sim, a comunicação, isto, o se sentir de um certo modo. Há alguma coisa que diz assim: eu vim aqui para desabafar. Quer dizer, quanta coisa está abafada lá dentro, no íntimo. Exteriorizar, até fazer pensar. Até ouvir a si mesmo. Que é uma coisa que a gente faz pouco, né? Pouquíssimo. Já dizia o velho Sócrates: conhece-te a ti mesmo. Então, é mais ou menos isso, até assim, a gente já conversou muito, certamente. Eu sou um tácito, que significa calado, mas sou um conversador falando. É que eu sou um eterno aprendiz, porque estas coisas não se aprendem nos livros, se aprendem com as pessoas. A gente tem que pensar assim, né? Que aí a gente nunca deixa de crescer e de evoluir. Isso. Eu gostaria de agradecer, doutor Tácito, a sua vinda aqui. Por tudo, né? Pelas histórias, pelas contribuições, pelo que o senhor já fez aqui pelo Conselho, desses 20 anos que esteve aqui ocupando vários cargos, e pela sua vinda hoje contando essas histórias e falando um pouco da sua carreira aí na medicina. Agradeço especialmente essa ocasião, porque, enfim, qualquer tipo de relação significa sempre uma ligação. A gente está sempre... Nunca deixa de existir, não é? Assim, qualquer que seja, eu já fui oposição, posição, etc. Mas é sempre uma relação com isto aqui. E lhe dizia que se eu sou do Instituto Arqueológico Histórico, eu lido muito com a história das pessoas, das coisas, das instituições, etc. Tá bem, doutor Tácito. Muito obrigada e até a próxima.